Eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje teremos uma aula para o sexto ano. O tema da aula de hoje é potenciação. Então, aula para o sexto ano, tema potenciação. Uma potenciação é uma operação de multiplicação em que todos os fatores são iguais. Observe, 3 vezes 3. Eu tenho um mesmo fator multiplicando ele mesmo. Sempre que isso acontecer, eu tiver um produto, ou seja, uma multiplicação de fatores iguais, eu posso representar essa multiplicação em forma de potência. Da seguinte maneira, o número que está sendo multiplicado por ele mesmo, a gente vai chamar de base. E o número de vezes que ele multiplicou ele mesmo, ou seja, o número de vezes que ele apareceu, nesse caso, 1, 2, vai ser chamado de expoente, ou seja, o número que está multiplicando ele mesmo vai ser chamado de base e a quantidade de vezes que ele se multiplicou será chamado de expoente. Observe um outro exemplo. Eu tenho, de novo, 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, um número que é o 3, multiplicando ele mesmo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, o 3 é a base e o 3 também é expoente nesse caso. Por que é expoente? Porque o 3 está multiplicando ele mesmo 3 vezes, ou seja, o 3 apareceu aqui 3 vezes. Vamos para mais um exemplo. Observe, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, de novo, o 3 multiplicando ele mesmo 4 vezes dessa vez, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 é a base e o 4 é o expoente, que é a quantidade de vezes que ele se multiplicou. Beleza, se isso é a potência, como que a gente vai ler esse tipo de potência? Tem duas potências que vão ser especiais para a gente, quando o 2 for expoente e quando o 3 também for expoente. Vamos observar, quando o 2 for expoente, a gente sempre vai ler a potência elevado ao quadrado, ou seja, nesse caso, essa potência, como que eu leio? O número da base, que é 3 elevado ao quadrado. Sempre que o 2 for expoente, eu vou dizer quadrado depois de elevado. Nesse caso, por exemplo, essa potência seria 3 elevado ao quadrado. Outra potência especial para a gente vai ser o 3. Quando o 3 for expoente, a gente vai falar cubo, ou seja, nesse caso, 3 elevado ao cubo. Quando a potência tiver um expoente diferente de 3 ou de 2, que é o caso aqui, a gente vai sempre falar, nesse caso aqui seria 3 elevado à quarta potência. Se tivesse o 5, seria 3 elevado à quinta potência. Se tivesse um 6, seria 3 elevado à sexta potência. E assim sucessivamente. Ou seja, fala o número da base elevado ao expoente. Nesse caso aqui, o expoente é 4, seria elevado à quarta potência. Vamos lembrar o seguinte, sempre que o expoente for 2, a gente vai falar quadrado, e sempre que o expoente for 3, a gente vai falar cubo. Por que de quadrado e por que de cubo? Por quê? Porque essa potência aqui, ela representa a área de um quadrado de lado 3. E essa potência aqui representa o volume de um cubo de aresta 3. Nas aulas de geometria, nós vamos descobrir o porquê que a gente chama esse de quadrado e esse de cubo. Então, vamos resolver algumas potências. Nesse caso aqui, temos 2 elevado ao quadrado, porque o 2 é expoente. 2 elevado ao quadrado é o quê? O número da base, que é 2, vezes ele mesmo, o número de vezes que o expoente mandar. Nesse caso, o expoente é 2, ou seja, 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Um outro exemplo para a gente, se a gente tivesse 2 elevado ao cubo, seria o quê? Seria o número da base, que é o 2, vezes ele mesmo, o número de vezes que o expoente mandar. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Por que 3 vezes? Porque o expoente é 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Por isso que 2 elevado ao cubo é igual a 8. Um outro exemplo para a gente, 2 elevado à quarta potência, temos o que? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, porque apareceu 4 vezes, porque o expoente é 4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, ou seja, 2 elevado à quarta potência é igual a 16.
Um último exemplo para a gente tem 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, o 2 vezes ele mesmo 5 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Por isso que 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Um outro exemplo para a gente, 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, porque 5 vezes 5, o expoente é 2, então é o 5 vezes ele mesmo, duas vezes. 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Um outro exemplo para a gente, 4 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo seria 4 vezes 4 vezes 4, porque 3 vezes aqui, o expoente é 3. Vamos lembrar que quando o expoente é 3, a gente fala cubo. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Um outro exemplo aqui, 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Repare que o 3 apareceu 4 vezes, porque o expoente é 4, o número da base vezes ele mesmo, o tanto de vezes que o expoente mandar. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Um outro exemplo para a gente, 10 elevado ao quadrado. 10 vezes 10, por que duas vezes? Porque o expoente é 2. 10 vezes 10 é igual a 100. Um último exemplo para a gente, 20 elevado ao quadrado. 20 elevado ao quadrado é 20 vezes 20, que vai dar 400. Uma regra para se fazer potências com expoente igual a 1 é a seguinte: sempre que uma potência tiver expoente igual a 1, a resposta vai ser igual à base. Repare que a base aqui é 2 e a resposta também é 2. A base 3, resposta 3. A base 4, resposta 4. A base 10, resposta 10. E a base 15, resposta 15. Ou seja, sempre que o expoente for 1, a resposta será igual à base. Sempre que o expoente for 0, a resposta será 1. Exemplo, 2 elevado a 0 dá 1, 3 elevado a 0 dá 1, 4 elevado a 0 dá 1, 10 elevado a 0 vai dar 1 e 15 elevado a 0 também vai dar 1. Ou seja, sempre que o expoente for 0, a resposta será 1. Agradeço a presença de todos. Eu sou o professor Walter Bruno Santos. Essa foi uma aula para o 6º ano. Bons estudos.